trajeto, é aqui onde nós somos ensinados de como lidar com a nossa vida, pela Tua palavra. É uma coisa que fala daquilo que é comum à nossa vida como cristão, e que seja um momento de edificação, de crescimento, de aprendizado nosso, de compartilhar, de colocar a nossa vida, Senhor, nas Tuas mãos, de tal maneira que o Senhor possa moldá-la conforme a Tua vontade, Senhor. Então, Pai, fala conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Nós carecemos, o Senhor conhece cada coração aqui presente nessa noite. Eu não conheço nenhum apenas pela aparência, mas o Senhor conhece o que há de mais profundo e secreto em nós, Senhor. Até aqueles que nos assistem pelo YouTube, que a Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, alcance e faça aquilo para o qual o Senhor deseja nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nessa noite, queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que nós estávamos meditando, os estágios da vida cristã e a nossa maturidade, né? E o texto que nós temos como base para a gente trazer essa abordagem vai ser Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1. Nós vamos fazer essa leitura do verso 1 até o verso 5. Romanos, capítulo 5, eu vou estar usando hoje a versão NVT, não sei se tem disponível aqui, mas é a versão que eu vou estar usando, talvez seja um pouco diferente da de vocês. É onde eu estou fazendo a minha leitura anual. Ok? Romanos capítulo 5, verso de 1 a 5. A versão é NVT. Não sei se vocês têm aí. Mas se não tiver a NVI, acompanha bem, viu? Amém? O título aqui no texto diz: a fé produz alegria. Aí começa assim, verso 1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Verso 3. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para o desenvolvimento, para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepciona, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós queremos falar nesse primeiro momento de como a fé ela é importante em todos os processos que nós vivenciamos como pessoa, como aqueles que creem em Jesus. E Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, ele está falando exatamente com um povo já experimentado e fortalecendo eles na fé em Cristo, trazendo esclarecimento sobre alguns aspectos muito importantes da fé. E ele começa aqui dizendo o texto, nesse primeiro versículo, ora, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, em algumas traduções vai dizer justificados, temos paz com Deus. E ele traz essa abordagem de declarado justo, no sentido de que todos os nossos delitos e transgressões, eles foram perdoados em Cristo, né? Deus agora não nos vê de maneira como injustos, mas agora, por conta daquilo que Cristo, Ele fez na cruz do Calvário, aonde Ele, através da sua morte, proporciona para nós vida. Então, por conta dessa obra, nós fomos justificados, porque
o salário, o preço do pecado, ele foi pago. E ele foi pago com o quê? Com o precioso sangue de Jesus. Amém? Nós fomos comprados, nós fomos resgatados. Nós estávamos no caminho de condenação, de morte, de alienação de Deus. E nesse caminho, Deus, pelo seu amor e misericórdia, nos resgata através do seu Filho, Jesus. E uma vez resgatados, e uma vez justificados, nós temos agora paz com Deus. Nós não tínhamos paz com Deus. Nós não tínhamos a segurança de nos aproximarmos de Deus, porque nós sentíamos em nós os nossos pecados. E por conta dos nossos pecados, muitos de nós, por conta da tradição, vivíamos tentando nos justificar através das nossas crenças, superstições e religiões. Através de martírios, de oferendas, né? Muitos de nós viemos desse contexto. A minha família mesmo, uma parte dela católica, no sincretismo espírita kardecista, a outra parte católica com sincretismo na Umbanda. Então veja que a coisa era buscando todos os meios para poder se achegar a Deus. Porém, Deus, através de Jesus, proporciona essa bênção, essa dádiva para nós, de termos hoje essa paz com Deus, por meio daquilo que Ele fez por nós. Amém? É interessante falar, que ele vai dizer no verso 2, foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça. Ou seja, há uma graça dispersa, posta para todos os homens, para todos nós, para toda a humanidade. Agora, é todos que acessam essa graça, esse favor de Deus? Não. Porque essa graça, irmãos, apesar de Deus ser bondoso, como Jesus vai dizer, olha, bom é Deus que faz o sol nascer sobre justo e sobre injusto. Isso é uma dádiva, isso é uma bondade de Deus. A chuva é uma bênção de Deus para nós, sim ou não? Mas a chuva só cai no terreno do cristão? Não. Cai no terreno do cristão, do católico, da umbanda, do descrente, do ateu, enfim, cai para todo mundo. Para quem está procurando viver uma vida de retidão, para quem vive uma vida de pecado. Isso fala da bondade de Deus, que nós acabamos de cantar aqui agora há pouco. Porque a bondade de Deus, ela é derramada para poder revelar essa grandeza e desse amor de Deus para com a nossa vida. Agora, quando ele fala dessa graça, essa graça aqui, ela fala especificamente da graça da salvação. Que ela é acessada somente por meio da fé. Ele diz, foi por meio da fé que Cristo nos concedeu. Ou seja, é necessário ter fé para que Cristo nos conceda a salvação. Esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança da participação da glória de Deus. Amém? Então nós temos uma fé que nos justifica diante de Deus, tá? Nós somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus e temos acesso a essa graça também por meio dessa fé. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 10. Verso de número 8. A partir do verso de número 8. Vai nos dizer o seguinte: na verdade diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. Amém? E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé.
Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será o quê? Será salvo. Como é que eu serei salvo? Se eu declarar, se eu fizer confissão com minha boca e crer no meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pois é crendo de coração que você é declarado o quê? Justo. É crendo de coração que nós somos declarados justo. Porque nós somos justificados por meio da fé. Amém? Está entendendo aí? Está comigo? Alguma dúvida? Oi? Ouviu? Espera aí, deixa eu chegar até você, porque eu vou lhe ouvir melhor e os demais também. É mais ou menos uma dúvida, porque essa semana eu li uma publicação no Instagram em relação a essa questão de que parece que um pastor tinha ouvido uma voz falando para ele ir no hospital. Acho que foi. Conta aí, meu, porque eu quero saber em relação ao batismo, se é suficiente. Conta aí, que foi você que... É uma discussão nas redes sociais, como acontece muito, né? Referente à salvação. E aí tem um testemunho de um pastor que ele, em oração, recebeu uma mensagem, né? Que para poder ir até um hospital, um determinado quarto, e orar por uma pessoa. E assim ele fez. Chegando lá, ele disse que tinha que orar por uma pessoa no hospital, na recepção. E aí a pessoa, qual é o quarto? Ele disse, não, o quarto é tal, mas não sei quem é a pessoa. Apenas eu recebi uma mensagem para vir aqui orar para essa pessoa. E tinha uma enfermeira lá que cuidava dessa pessoa no quarto. Aí, não, deixa ele entrar. A pessoa realmente está precisando de oração. Quando chego lá, é uma pessoa famosa, né? E aí tem esse relato, né? Hoje aí a enfermeira agora, esse pastor contou para algumas pessoas, mas não revelou o nome de quem era a pessoa famosa, né? E aí assim passou anos e aí agora saiu um documentário falando um livro e essa pessoa, a enfermeira, realmente confirmou a história do pastor. E aí o que acontece? Na rede social onde foi publicado isso, uma pessoa foi lá e comentou que para salvação, essa pessoa, se não foi batizado, não adianta. Ou seja, a pessoa está no leito de morte, não tem tempo para o batismo, e aí a pessoa, né, essa pessoa foi lá e falou que essa salvação da pessoa não foi salva porque não foi batizada. Aí eu tenho dúvida em relação a isso. Como é que ficaria essa situação? No caso, essa pessoa está no leito de morte, porque várias pessoas aceitam Jesus no leito de morte. Entendi. Só é. Gente, é só questão de entendimento. Primeira coisa é, com relação a essa colocação, o batismo, que é que nós ensinamos aqui no Aprisco, inclusive, o batismo ele não salva, tá? A pessoa batizou, ela não quer dizer que ela é salva pelo batismo. Ela é salva por meio da fé. É a fé que nos salva. Agora, uma vez que nós temos a fé ela nos conduz para o quê? Para cumprir aquilo que Jesus nos deixou, os mandamentos. Ide por todo mundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? E no caso de leito de morte, a pessoa está no leito de morte, a pessoa, se ela não for batizado, ela não está salvo? Não, gente, está salvo. Por que está salvo? Porque o batismo fala de morte, sim ou não? O batismo fala de morte, a semelhança de Cristo. Então, se o batismo fala de morte, e eu vou para o batismo porque eu preciso morrer para nascer de novo e ressuscitar com Cristo, então a pessoa que já está no leito e crê em Jesus, ela já vai passar pelo batismo da morte. Ali já é o batismo dela. Não tem outro batismo, porque a morte já está ali, estampada na frente dela. Se ela retorna do leito,
se ela recupera a saúde, aí agora ela vai cumprir os requisitos da fé, que é a caminhada. Como já teve casos aqui de nós batizarmos o irmão de Dora, que foi batizado por derramamento. Teve o caso de Cristiano, agora recente, que foi batizado por derramamento, entendeu? Então ele cumpriu os requisitos, porque ele estava em sã consciência, e o que estava disposto para ele era essa situação. Então, uma pessoa no leito, ela é justificada, assim, dos seus pecados por meio da fé, porque o que nos salva é a fé. É a fé que nos faz acessar essa graça. O batismo, ele não salva se ele não for acompanhado pela fé. Ela não é apenas um rito, simplesmente. É por isso que a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo, por conta do crer, ok? O batismo, nesse caso aí, é a morte física de fato, assim como foi o do ladrão na cruz com Jesus. Oi? Sim. É mais ou menos isso. Eu não sei bem como é, mas a confissão de pecado ali na última hora, né? Leia também queria falar alguma coisa? Não. Nova vida. Ah, Ou sim. vida nova. Ah, sim, é. Na classe Nova Vida esclarece tudo isso, né? Bom. Ok, gente? Retomando aqui. Pois, verso de número 10. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarando com a boca que você é salvo. Bom, Paulo poderia colocar aqui, se a gente for trazer essa situação do batismo, ele poderia também incluir o batismo aqui. Mas perceba que ele não inclui. Porque o batismo, ele é uma jornada comum do cristão, tá? Mas o que nos salva, de fato, é isso. Nós também não podemos nos apoiar de que eu não preciso do batismo. Não, porque a pessoa também vai dizer assim, se é só crer de coração e confessar, e eu estou salvo, então para que o batismo? Para cumprir a justiça. Porque é no batismo que nós somos colocados em estado de semelhança de Cristo. Tá, irmãos? É para cumprir a justiça. Oi? Não entendi. Não. Não. Então eu estou trazendo esse assunto para a gente entender o que é que nos faz acessar essa graça salvadora de Deus em nossa vida. E tem uma coisa que ele diz assim ainda, ó. Como diz as Escrituras no verso 11, quem confiar nele, ou quem nele crê, jamais será o quê? Envergonhado. E por que a gente está falando sobre isso? Para a gente perceber o quanto a fé, ela é importante para nos levar a caminhar na palavra, irmãos. Nós precisamos confiar na palavra, precisamos confiar naquilo que Deus liberou para nós pela sua palavra. Amém? Glória a Deus. Voltando lá ao texto do capítulo 5. Pegando agora no final do verso 2 do capítulo 5, ele vai falar assim: agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança da participação da glória de Deus. Ou seja, essa fé, ela gera para nós segurança e alegria. E aí ele começa o verso 3 dizendo assim, ó: também nos alegramos. Em quê? Ao enfrentarmos dificuldades e provações. Em algumas traduções vai dizer, ao passarmos por tribulações.
Mas como vamos nos alegrar? Como é isso de se alegrar também nas dificuldades e nas provações? Nós somos o tempo todo chamados, irmãos, por Cristo, para nos alegrarmos nas dificuldades que a vida trará para nós. Amém? Jesus, ele fala sobre isso no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, eu quero que você abra, capítulo 5, verso 10, eu quero que você entenda a dimensão disso, de como isso é importante na nossa vida, para que a gente esteja esclarecido sobre essas situações, porque uma coisa é certo, uma vez que nós decidimos viver uma vida em Cristo, nós nos expomos aos perigos e às investidas da vida. Quando nós decidimos para Cristo, nós temos um mundo todo em oposição a nós, ok? Então o mundo, ele não vai facilitar nada para a gente. Nós vivemos no mundo, aonde ele não facilitará nada para nós. E aí no Evangelho de Mateus, capítulo 5, quando Jesus está falando das bem-aventuranças, cá já no final, no verso 10, ele fala o seguinte: felizes ou bem-aventurados os perseguidos por causa de quê? Da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Nós vivemos hoje em um mundo que carece de justiça. Um pouco mais acima, Jesus vai dizer: bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão saciados. O mundo hoje é justo? Não, irmãos. Mas perceba que o reino de Deus, quando Jesus fala do reino, em Mateus capítulo 6, verso 33, ele vai dizer para nós o seguinte: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus tem uma justiça e que na maioria das vezes vai nos colocar de frente com uma oposição muito grande do mundo, irmãos. Porque a justiça do mundo, ela é muito diferente da justiça de Deus. Deus, ele é amor, sim, ele é justiça, mas a justiça de Deus hoje, ela é operada em Jesus Cristo. A justiça de Deus hoje não é para trazer destruição para o homem. Jesus, ele disse: eu não vim condenar o mundo, ainda que o mundo esteja sujeito a uma condenação, ainda que o mundo mereça uma condenação. Mas Jesus disse: eu vim para salvar o mundo. Essa é a justiça de Deus operada através de Cristo. Então nós também seremos perseguidos por conta dessa justiça que gera salvação na vida de outras pessoas. Justiça é quando você perdoa o seu ofensor, mesmo você estando certo. Você está cumprindo a justiça de Deus. Justiça é quando você se compromete com algo e não arreda o pé enquanto não cumprir. Isso é justiça. No verso 11 também ele vai dizer: felizes ou bem-aventurados são vós quando, por minha causa, sofrerem zombaria, perseguição, e quando os outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegre-se, exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Então perceba que há uma perseguição, há uma intriga, há uma oposição para nos tirar da presença de Deus. Às vezes essa oposição, ela não é de fato, nem sempre ela vem batendo de frente.
ela vem pelas beiradas, ela vem lhe seduzindo, tentando te afastar daquilo que é a palavra, tentando te afastar da presença do Senhor, te ofertando coisas. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 3, que Jesus, depois de ser batizado, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E o que foi que o diabo fez na primeira tentação? Olha, se tu és filho de Deus, a Bíblia vai dizer primeiro que Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. Algo comum ao ser humano. Ele estava com fome. O diabo chega para Jesus e fala assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que é que ele está dizendo? Muda a circunstância, dá teu jeito. Isso é uma oposição, irmãos. Porque o diabo está vai estar nos induzindo a fazer algo que, ainda que pareça, tão somente parece, mas não é, da vontade de Deus. Porque ele questiona: se tu és filho de Deus, você vai dizer: não, de fato, eu sou filho de Deus. Jesus disse que tudo que eu pedir eu posso, que ele vai me atender, então eu vou fazer. Então não é assim, irmãos. Ainda que pareça, tenha cuidado. Porque isso, o inimigo está te levando a uma oposição a Deus, fazendo as coisas do seu jeito. O que foi que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, não só de comida. Nós não dependemos só daquilo que nós comemos, queridos. Nós dependemos de tudo que sai da boca de Deus para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Eu também quero levar vocês para o texto de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 18. 1 Pedro, capítulo 2, verso 18. A gente vai fazer uma leitura aí até o verso 25. Olha que palavra Pedro compartilha aqui com os irmãos. Que eram ainda escravos, que aceitaram a Jesus, mas ainda eram escravos. Isso vai nos arremeter um pouco à nossa realidade, porque ainda que nós não sejamos escravos nesses moldes, há de certa maneira uma escravidão ainda, tá? Então, por exemplo, na questão do trabalho, hoje nós temos muitas empresas que abusam dos seus funcionários, que às vezes o funcionário ele tem multifunções, são desviados das suas funções para o qual ele foi contratado. Fora situações do mundo, dentro da própria relação. Eu lembro que uma vez eu ministrei esse texto para dentro de uma relação de casamento. Por quê? Vamos lá. Ele vai dizer assim, ó: vocês escravos, submetas a seu senhor com todo respeito. Isso é justiça, irmãos. Você respeitar o seu patrão, você respeitar o seu chefe, você respeitar a sua autoridade, qualquer autoridade, é justiça. Façam o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se ele for cruel. Olha que coisa. Ou seja, que a condição de servir, ela não está atrelada a uma bondade daquele a quem nós servimos, ou a sua crueldade. Isso não deve mudar em nós. Isso é ser cristão. Isso é uma oposição. Porque quando nós falamos isso no mundo, irmãos, por pouco muitos chutam o pau da barraca. Mas perceba que a postura do cristão, ela é desafiada a viver em obediência aqui a Deus primeiramente. Porque ele vai dizer assim, ó, verso
19. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento que? Injusto. Quando a gente pensa em tratamento injusto, quando a gente vai para uma UPA, quando a gente vai para os hospitais, que a gente vai buscar atendimento, principalmente nas horas de emergências, até mesmo em hospitais particulares, às vezes você não recebe o tratamento que você gostaria de receber, sim ou não? E aí tem gente que não suporta, irmãos, e começa a brigar, e começa a fazer escândalo, e não sei o quê, e ameaça, e faz o maior furdunço. Mas perceba que isso não revela o caráter de Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que a palavra dura suscita o quê? A ira. Mas a branda acalma o furor. A palavra dura, ela vai revelar uma carnalidade minha. A palavra branda, ela vai revelar uma espiritualidade minha em Cristo Jesus. Qual dessas você acredita que vai agradar mais o Senhor? Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Aí quando a gente traz para a vida de casamento, irmãos, que às vezes um dos cônjuges é duro, quando um dos cônjuges não é aquela pessoa tratável, geralmente isso recai um pouco sobre os maridos, mas tem mulher que só Jesus na causa. Mas geralmente quando a gente fala de brutalidade, a gente pensa logo na imagem do homem, né? Aquele ser bruto, aquele camarada ignorante. Mas hoje a coisa está meio pareia, viu? Porque a Bíblia vai falar assim: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como a quem? Como a Cristo. Olha o modelo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim deve ser esse modelo. E aqui o texto vai dizer o seguinte: a mulher não deve se sujeitar ao marido somente quando o marido ele é bondoso ou amoroso, mesmo quando ele é cruel. Porque fazendo isso, ela vai estar também fazendo a vontade de Deus. Isso não quer dizer, queridos, né, que a mulher tem que estar o tempo todo, ó. Não. Tem um texto na Bíblia chamado, não vou lembrar agora onde está o texto, mas fala de uma mulher chamada Abigail, casada com Nabal. Davi sobe e pede a Nabal recursos para os seus homens, alimento. Davi estava ali com seus homens, guardando a região ali onde ele ficava. Davi estava foragido nessa época de Saul. E ali Davi guardava, e ele foi lá pedir recursos a Nabal. Nabal disse que nada, o que é que eu tenho com esses cães aí? E ele ofendeu Davi. E o servo de Davi vai até Davi e diz: olha, Nabal disse que não vai liberar nada não. Ah, meu irmão, a Bíblia diz que Davi foi tomado de uma fúria e subiu contra a casa de Nabal com seus homens. A Bíblia diz que quem na época andava com Davi eram homens angustiados, malfeitores, e essa era a turma de Davi, subindo contra a casa de Nabal. Aí o servo que estava ali perto de Nabal correu para Abigail e disse: olha, Davi mandou o servo dele aqui pedindo recurso, e Nabal, meu senhor, negou. Abigail rapidamente foi, pega ali a jumenta, botou passas, botou vinho, botou pão, e aí ela rapidamente montou na jumenta e desceu em direção a Davi. O que é que ela está fazendo? Ela não correu para Nabal para ir brigar com Nabal. Ela foi interceder, irmãos. Porque o que estava chegando aí agora para a casa dela era morte. Morte certa. E esse ato dela, que é um ato de intercessão, ela vai até Davi. Quando ela avista Davi, ela desce da jumenta e se ajoelha aos pés de Davi e clama misericórdia. Davi automaticamente ele recua.
E aí ela volta para casa. Quando chega em casa, Nabal está lá com seus amigos festejando. E ela chega para ele e fala assim: homem violento, dê uma nele, irmãos. Aí Nabal na mesma hora estremeceu. Então você vê uma mulher que intercede e a mulher que exorta no momento certo, no tempo certo. Ela não criou contenda. Então quando a gente fala de submissão, entendamos os modelos que a palavra nos apresenta, tá? Eu sei que nem sempre, não é fácil se sujeitar a uma pessoa tirana, ruim, malévola, que não é amigo do bem. Não é fácil. Mas aqui, quando nós olhamos a palavra, nós temos bem claro o que é que agrada ao Senhor Jesus. Da mesma forma serve para nós maridos. Porque nem toda mulher é fácil também. Mas por conta de Cristo, nós andamos num relacionamento. Porque nesse relacionamento chamado casamento, nós estamos o quê? Escravos. A Bíblia diz que a mulher está ligada ao marido até que ele morra. Aí vamos para frente. Oi? Espera aí, cadê o outro microfone? Leva aí lá ainda. Nesse caso de Abigail aí, não poderia ser entendido como uma quebra da autoridade do marido? Não. Ainda que a intenção dela foi uma coisa, porque como a Bíblia fala que o marido é a autoridade, ele foi lá e disse que não. E como que ela vai lá de encontro e leva tudo que ele disse que não era para levar? Porque ainda que a palavra fala dessa autoridade masculina, não diz que a mulher também não tenha autoridade. Porque a mulher ela está lado a lado com o seu marido. Então ela funciona como esse auxiliar aí. Porque nem sempre o homem faz o que é certo. E em Cristo Jesus, as mulheres trazem essa responsabilidade de fazer o que é certo para que a sua casa seja redimida. Se ela não entendesse esse conceito de autoridade que estava sobre ela, a destruição teria chegado na casa dela. Então, a autoridade de Nabal não anula, ou do marido, vou colocar nesse termo, não anula a autoridade também da esposa. Exatamente, porque ela está aí no processo de edificação e de intercessão da sua casa. Ela salvou Nabal, na verdade. Ela foi a mulher que salvou o marido, embora depois Deus matou, né? Mas aí foi Deus, tá, gente? Não vai matar ninguém, não. Então, Deus depois vingou. Mas o papel de Abigail aí foi de salvadora do seu lar e do seu marido. Oi? Quando o marido e a mulher não são da mesma crença, fica como? O julgo desigual. Tipo assim, você está falando sobre essa intercessão. Bom, nesse caso aí, a gente não vai entrar não vai viajar nessa parada aí não, viu? Mas assim, nesse caso aí, a gente percebe claramente que há um julgo desigual, mas o que está em Cristo é o que prevalece, entendeu? Porque a pessoa que está em Cristo, mesmo ela estando em um julgo desigual, ela consegue santificar o seu lar. Ela consegue redimir a sua casa. Exatamente. Verso 21, só para a gente terminar aqui essa parte. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam seus passos. Aí vai dizer, ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de quem? Nas mãos de? Que sempre julga com justiça.
Então, está aqui uma descrição, irmãos, de como nós devemos nos portar. Onde Jesus não pecou, não enganou ninguém, não revidou quando foi insultado. Aí tem a pessoa que diz assim, não, eu sou crente até pisar no meu calo. É por isso que o texto está falando de provações e dificuldades, de tribulação. Porque é na tribulação, queridos, que nós vamos sendo aperfeiçoados. Essa arrogância nossa, ela vai sendo quebrada, sabe? Enquanto nós não nos convertemos de fato, a tribulação ela serve para nos aperfeiçoar. A tribulação não é uma coisa ruim, a provação não é uma coisa ruim. Ainda que no momento que nós estejamos vivendo, de fato ela seja. Mas qual é o proveito dela? Aí vai dizer, logo em seguida, voltando para o texto, Romanos, capítulo 5, voltando para o texto. Vai dizer o seguinte: também nos alegremos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para o desenvolvimento de quê? Da perseverança. Perseverança de quê? Perseverança na palavra do Senhor. Perseverar nos ensinos que Cristo deixou para nós. Perseverar em ser humilde, perseverar em se sujeitar, perseverar em suportar as provações, mesmo independente de quem está na ponta lá, se é uma pessoa bondosa, se é uma pessoa cruel, se ela faz a vontade de Deus ou não. Independente se o marido presta ou não, independente de se a esposa presta ou não, eu tenho que estar servindo a Cristo, eu tenho que estar fazendo a vontade de Cristo. Então a tribulação ela nos ensina a perseverar. Exato, começa a produzir em nós o que? O fruto do Espírito, que é amor, paz, ter paz na tribulação, longanimidade, né? Ser longânimo, demoroso em irar-se, demoroso em querer revidar, em querer agir por das suas próprias métodos. E ele vai dizer, e a perseverança, o que a perseverança faz? A gente está vivendo na tribulação, sendo provado, está sendo produzido em nós, desenvolvido em nós uma perseverança. É essa perseverança que nos leva para Cristo. Está escrito em Mateus 24:12. Aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo, irmãos. Então tem salvação em todos os pontos aonde há uma perseverança. Há um agir de Deus, há um mover de Deus. E ele fala assim, e a perseverança produz um caráter aprovado. Não tem como você ter um caráter aprovado, não tem como você ser maduro ou madura, se você não passar por esse ciclo. Vem as provações, em algum momento a coisa vai estar um pouco melhor para a gente, em algum momento vai estar mais tensionado. Esse ano de 2024, para mim, foi bem tensionado, irmãos. Bem tensionado. Teve alguns momentos do ano que eu estava bem carnal. E aí o Senhor foi me chamando, não é por aí, não é por aí. E interessante que quando a gente age de maneira carnal, o que acontece? A coisa arrocha mais ainda. Porque o Senhor ele está nos moldando. Sim ou não? Ele está nos moldando, desenvolvendo em nós a perseverança, um caráter aprovado. E esse caráter aprovado, uma vez que nós somos aprovados, que a gente começa a produzir o fruto do Espírito, que a gente já não age mais na nossa carnalidade, na nossa fúria, na nossa ira, na nossa razão, na nossa soberba, na nossa sabedoria, e a gente começa a se submeter à voz do Senhor, à voz do Espírito. O que acontece? Fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepciona, pois sabemos o quanto Deus nos ama. A esperança ela nos dá ainda mais convicção de que Deus nos ama, sim ou não? Mesmo nos momentos difíceis. A gente não tem dúvida. A gente vai ser que nem Jesus quando o diabo diz, olha, se tu és filho de Deus, transforma. Não, eu sou filho de Deus e não preciso transformar essas pedras em pães. Ele vai mandar os anjos descerem e me servir.
Deus vai abrir a porta e vai nos abençoar. Porque agora nós temos uma esperança que está em Cristo, da qual nós desfrutaremos da glória do nosso Deus. Amém? E essa esperança não nos decepciona, pois sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Amém, queridos? Então é isso que nós precisamos entender. Esses são os estágios da nossa vida. A todo momento, quando a coisa está meio relaxada na nossa vida, o Senhor nos leva para um desertozinho desse. Nos leva para um momento difícil. É porque Deus não te ama? Não. Na verdade é porque Ele te ama. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto exatamente porque Deus amava Jesus. Exatamente porque Ele queria forjar ali também o caráter de Jesus. Jesus, ele veio como homem, santo, mas veio como homem. Sentiu todas as fragilidades nossa. E é por isso que ele intercede por nós, é o sumo sacerdote perfeito, porque ele sabe das coisas que nós sofremos. E conhece as nossas fragilidades. E nos ama. É por isso que a palavra diz que aquele que começou em nós a boa obra, há de concluir. A obra está sendo realizada todos os dias na nossa vida. A todo momento, em cada detalhe, em cada circunstância, nós estamos sendo forjados pelo Espírito e pela palavra, até que nós estejamos maduros, cheguemos à varonilidade de Cristo, a essa semelhança de Cristo. E as coisas da vida já não mais interferem em nós, já não somos mais emocionais, já não somos mais carnais, somos equilibrados em Cristo, vivendo uma vida no Espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Ainda temos ceia hoje aqui.